Bom dia, minha gente. Obrigado, Joãozinho. Bom dia a gente estar aqui em Natal, porque está em casa, né? Conhece todo mundo. Então, prazer tê-lo aqui também. E foi até, de certo modo, eu fiquei surpreso, né? Está acontecendo alguma coisa do governo aqui, Joãozinho, para os que são de fora, é o cerimonialista oficial do governo do Rio Grande do Norte, né? Então, eu conheço já há bastante tempo. Mas, enfim. Bem, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer mais uma vez pelo convite, pelo privilégio de poder estar aqui. Se bem que não, né? Eu cheguei à conclusão, não foi Piccoli. Eu fui, segundo Piccoli me disse, eu fui a pessoa com o maior número de intervenções em Enastics. Não foi assim? Ah, sim, não era só no Enastic. Ah, sim, ok. Então, eu fui a pessoa que mais contribuiu com os eventos do antigo Judiciário Exponencial e hoje JX, mas eu nunca tinha estado no Enastic da Justiça do Trabalho. Então, é um prazer estar aqui. Queria cumprimentar carinhosamente os colegas do TRT da 21ª Região, que certamente afiançaram aqui meu nome para poder estar aqui. Os colegas do Rio Grande do Norte em geral, o diretor de TI da Justiça Federal, Bruno, enfim, aqueles que estão aqui prestigiando o evento. Piccoli pediu para eu repetir, aí peço desculpa se alguém lá estava, que eu repeti a palestra no último Enastic da Justiça Federal. Eu fiquei com certo receio, porque não sou propriamente especialista nesse tema, então vocês estão diante da palestra do ignorante nesse tema. Eu gosto de... eu não sei nem programar, né, minha gente. Eu gosto de tecnologia, gosto de falar sobre inovação. Eu fui coordenador da primeira especialização em inovação judicial na Escola Nacional de Formação de Magistrados, mas eu não sei programar. Então, eu penso que entendo um pouco de tecnologia naquilo que a tecnologia é útil à administração da justiça e à prestação jurisdicional, mas eu não sou propriamente um gestor de TI. E, nesse sentido, eu não vou dizer que sou um especialista também, e não sou, de fato não sou, em inteligências artificiais generativas. Mas penso que, enfim, considerando um pouco o conhecimento que eu tenho do meu próprio trabalho, eu penso que posso compreender um pouco do potencial dessa ferramenta para o dia a dia do juiz. E foi sobre isso que Piccoli pediu para eu falar lá no Enastic da Justiça Federal e hoje também, né? Bom, minha gente, primeiro que como eu disse a vocês, eu já proferi essa palestra, e eu vou explicar um pouco o contexto em que eu proferi essa palestra na primeira oportunidade, mas o fato é que, como sempre, eu estava com o tempo muito apertado quando eu fui estruturar essa palestra, e como eu disse, como não é propriamente o meu tema de expertise, eu não tinha uma palestra pronta. Realmente, hoje eu já tinha uma palestra pronta, mas na última ocasião, naturalmente, eu não tinha. E vocês vão ver aí o contexto. Eu proferi essa palestra, se não me engano, numa terça-feira, não foi, Piccoli? Numa terça-feira após a Semana Santa, e eu passei a Semana Santa fora do país. Inclusive, fui ao exterior a trabalho. Vou explicar daqui a pouquinho como foi. O fato é que eu, naturalmente, como eu estava fora do país, eu não tive tempo de preparar a palestra, e quando eu cheguei, foi na terça-feira pela manhã, eu cheguei em Brasília para o evento na segunda à noite, e, enfim, basicamente, na segunda tarde eu não tinha essa palestra pronta, eu não sabia sequer por onde começar. Então, a minha ideia foi simplesmente ir ao ChatGPT, e eu não tinha a versão paga do ChatGPT, e pedir uma palestra sobre o tema. Um negócio meio ordinário, né, de quinta categoria. Né, você imaginar que você vai falar sobre o tema e pede ao ChatGPT para falar sobre o tema. Eu pedi ao ChatGPT que me estruturasse uma palestra sobre esse tema, e pedi uma nuvem de palavras ao ChatGPT sobre a palestra que ele mesmo produziu, e a nuvem de palavras foi essa. Então, isso aqui é a nuvem de palavras que a versão ordinária do ChatGPT vai oferecer em relação a uma palestra sobre o emprego, o uso de inteligências artificiais generativas pelo juiz, no caso aqui, especificamente pelo juiz federal, que foi o que eu pedi naquela ocasião. Aí vejam, eu queria que vocês contemplassem, de certo modo, as palavras, aí você tem... obrigado, viu? Obrigado, Joãozinho. A ênfase é a palavra dados, né, inteligência, tecnologia, etc. Não sei se vocês percebem, né? Me parece uma palestra bastante técnica, né, quanto ao uso de inteligências
artificiais generativas. Mas, enfim, eu vou explicar um pouco a jornada, e dessa jornada eu percebi uma coisa, é que quando a gente, pelo menos na perspectiva de um magistrado, quando a gente analisa uma inteligência artificial generativa, o mais importante não está naquilo que se sabe, está naquilo que não se sabe. Por que eu vou dizer isso? Eu vou trazer aqui um contexto da vida como ela é. Como foi que aconteceu essa jornada naquele ensejo? Bom, o que aconteceu? Eu tive um mês de fevereiro relativamente tranquilo, consegui colocar tudo que eu tinha dependente em dia no mês de fevereiro aqui em Natal. Se não me engano, eu fui a Brasília uma vez, não tive eventos fora. E aí, no mês de fevereiro, eu me dediquei com afinco ao trabalho na Sexta Vara Federal, que é a vara que eu sou titular aqui, e ao Núcleo 4.0 de processamento de ações de interesse das pessoas em situação de rua. Eu, na verdade, coordeno o Núcleo 4.0 que a Justiça Federal do Rio Grande do Norte tem, especificamente para julgamento de ações de pessoas em situação de rua. Consegui colocar tudo em dia, fiz todas as audiências, etc. Nos meses de fevereiro, em março eu já tive algumas viagens, mas não foram tantas, né? E, sobretudo, após o carnaval, a vida ficou um pouco mais tranquila. Fiquei em dia, que é verdadeiramente um milagre no que se refere, pelo menos, à minha vida, acho que é a vida de todos nós, né? E comecei, a partir de março, a acumular atividades fora de Natal, com intensificação em abril e maio. Hoje, a semana, por exemplo, agora na madrugada eu já vou a São Paulo. Semana passada eu fui a São Paulo, semana anterior eu estava em Recife, na outra eu estava em Recife, na outra eu estava na Europa, na outra eu estava, em Sergipe. Toda semana, eu não passei nenhuma semana completa em Natal e às vezes viajei mais de uma vez a partir do início de abril, mais precisamente a partir do final de março, né? E no final de março, antes da Semana Santa, eu viajei a Sucre, na Bolívia. Eu fui palestrar na quinta-feira que antecede a Páscoa, portanto, em plena Semana Santa, e aproveitei a viagem para conhecer o Salar de Uyuni. Não sei se vocês conhecem, coloquem aí no Google ou no chat GPT, peçam as imagens, porque foram as imagens talvez mais fantásticas que eu já vi na minha vida após essa palestra. A palestra aconteceu em Sucre. Sucre é a capital judiciária da Bolívia, a capital constitucional da Bolívia, e depois eu fui fazer essa visita, 7 horas de carro subindo a Cordilheira dos Andes, até chegar lá na área do Salar, que já fica perto do deserto do Atacama. No outro lado estaria o deserto do Atacama, no Chile. Enfim, eu vou mostrar daqui a pouco uma foto. E fiquei naturalmente impossibilitado de preparar a palestra para o Enastic da Justiça Federal no trecho de ida, ou mesmo nos primeiros dias da viagem, já que a palestra ia ser proferida na Bolívia também não estava pronta. Então eu fui para a Bolívia para palestrar, e a palestra, no caso, precisava de slides em espanhol, e a palestra não estava pronta ainda no trecho de ida. Eu também tive uma dificuldade de falta de acesso à internet no voo. Então, eu simplesmente terminei a própria palestra lá na própria Bolívia, perdi um certo tempo em Santa Cruz de la Sierra. Enfim, o fato é que eu fiz a visita, etc., mas quando voltei da Bolívia, considerando que eu tive 7 horas de ida e 7 horas de volta entre Sucre e Uyuni, depois 2 voos com a conexão em Santa Cruz de la Sierra, eu estava morto de cansado. Morto de cansado, eu não consegui preparar essa palestra na Bolívia e não consegui preparar a palestra no trecho entre Santa Cruz de la Sierra e Brasília. Eu simplesmente, embora eu tivesse internet no trecho no trecho entre Santa Cruz de la Sierra e São Paulo. Vejam, minha gente, eu iria proferir a palestra às 9 horas, achava que era às 10 horas da manhã da terça, e esse voo partiu de Santa Cruz de la Sierra às 14 horas. Eu cheguei às 18 horas em São Paulo ainda sem ter ideia da palestra. Eu não tinha ideia sobre o que eu iria falar, né? E aí, eu cheguei morto de fome em Guarulhos, vocês imaginam. Fui almoçar às 17 horas e fui despachar as pendências da Sexta Vara Federal. Às 19h30, na conexão na sala VIP, eu comecei a preparar a palestra. A palestra não estava pronta e, como eu disse a vocês, esse tema não é propriamente de minha especialidade. Eu já tinha vivido o que eu tinha de contexto, não sei porque eu aceitei proferir essa palestra, mas eu tinha vivido a experiência de preparar 3 prefácios com o uso do chat GPT na versão não paga, né, de alunos meus aqui do programa de pós-graduação em Direito da UFRN. Né? Foram 3 livros que eles publicaram, eu fui o prefaciador, e aí precisei preparar 3 prefácios num domingo à noite, às pressas, né? E aí foi realmente muito útil, porque pegava as dissertações de mestrado, pedia o resumo das dissertações de mestrado e depois eu fazia o prefácio a partir do resumo das respectivas obras. Tinha obra, por exemplo, que havia sido defendida fazia mais de um ano, não me lembrava dos detalhes, então o ChatGPT realmente me ajudou nesse contexto.
Né? Então, o que é que eu terminei fazendo? Eu resolvi usar o ChatGPT para a palestra e, de fato, usei. Essa palestra ela foi preparada com o uso do ChatGPT e eu vou mostrar, de certo modo, a jornada. Por que é importante contar a minha jornada, minha gente? Porque, na verdade, quando a gente fala de tecnologia, a gente vai perceber que o melhor uso da tecnologia está atrelado justamente ao lado humano do uso dessa tecnologia. Ou seja, se eu não compreender a jornada da pessoa que vai usar a ferramenta certamente não vai funcionar como deve. Né? E para que essa ferramenta realmente seja adequada, bom, se você está dirigindo uma ferramenta para o Poder Judiciário, você precisa conhecer exatamente como é a vida do integrante do Poder Judiciário. Bom, eu sou integrante do Poder Judiciário e vou pelo menos contar, de certo modo, como foi a minha. Então, qual foi o meu processo a partir das 19h30 na sala VIP? O que foi que eu fiz? Eu pedi primeiro uma palestra, que foi aquela primeira, eu pedi primeira palestra, a versão 3.5, sobre o uso de inteligências artificiais generativas por juízes federais. E o resultado foi esse. Eu tinha uma palestra pronta. Considerando que eu falo razoavelmente bem, eu teria proferido essa palestra, eu teria colocado alguma figura bacana e eu teria cumprido lá o meu papel. Né? O problema, minha gente, é que eu não gostei do resultado e eu pedi uma palestra mais aprofundada. Não gostei. Querido chat, GPT, não gostei da palestra e o resultado foi esse. A gente percebeu que eu percebi que a palestra, de certo modo, foi um pouco enriquecida, mas ainda era uma palestra medíocre. Né? Era uma palestra, na verdade, que qualquer pessoa preferiria. E, enfim, eu não sei se Piccoli havia me chamado para proferir a palestra simplesmente porque eu sou um orador razoável. Eu penso que ele queria que eu agregasse algum conteúdo à palestra. Então, não gostei da palestra e abortei a segunda palestra. Eu pedi uma palestra mais detalhada, né, porque eu tinha percebido que essa palestra ela serviria para qualquer pessoa. Fale sobre o uso de inteligências artificiais generativas. Por exemplo, se o tema aí fosse o uso de inteligências artificiais generativas por advogados, a palestra teria sido a mesma. Se fosse por promotores, teria sido a mesma. Sendo que eu queria, na verdade, uma palestra, como ele havia me pedido, sobre o uso de inteligências artificiais generativas por juízes federais. Né? E aquela não era a palestra. Aquilo ali me dizia de algumas ferramentas num plano muito abstrato que poderiam ser úteis ao juiz federal, mas aquilo ali não estava compatível realmente com a realidade do juiz federal. Então, eu pedi uma palestra, ainda a versão não paga, a 3.5, uma versão mais detalhada com ênfase na utilidade das inteligências artificiais generativas no cotidiano dos juízes federais. E o resultado foi esse. Aí vejam que a gente já começa a ver, né, para além das ferramentas em si de tecnologia da informação, um pouco do dia a dia dos juízes federais, por exemplo, a referência à mediação e resolução de disputas, a gente começa a ver termos jurídicos aqui associados à tecnologia. Bom, eu não preciso dizer que, em se tratando desse tema, as inteligências artificiais generativas seriam instrumentais, né, para o juiz federal. A atividade fim do juiz federal é julgar processos, é participar de audiências, etc, etc, etc. Então, se o foco é o uso pelos juízes federais, a atividade do juiz federal precisa estar estampada lá na palestra. Eu pedi também um fluxograma, minha gente, da palestra, e houve apresentação de resultado, porque isso facilitaria, por exemplo, a estruturação da palestra em tópicos. Então, ele me ofereceu um fluxograma. Eu pedi uma imagem da palestra, tendo sido informado da impossibilidade, mas explicitando um passo a passo para a respectiva confecção. Foi interessante. Eu disse, olha, eu não posso, era a versão não paga, né? Eu não posso realmente lhe oferecer uma imagem, mas se você buscar tipo, no Google uma imagem com essas características, essa imagem será boa para essa palestra que você está querendo produzir. Eu pedi um vídeo da palestra e também fui informado de que não seria possível me apresentar esse vídeo. O fato é que eu não gostei do resultado. Isso ainda na sala VIP, eu decidi assinar a versão 4.0. Até hoje estou com ela assinada, cada vez que pinga lá no cartão de crédito me dá uma dor, mas enfim, o fato é que eu estou com ela assinada, e eu não tinha feito ainda, confesso, eu não tinha feito ainda porque havia uma promessa do nosso atual diretor do Foro na Justiça Federal do Rio Grande do Norte de que seria oferecida uma ferramenta paga semelhante ao ChatGPT, e de fato, hoje, todos os juízes e servidores da Justiça Federal do Rio Grande do Norte têm o Copilot. Acho que o Bruno está aí, o nosso diretor de... Está ali atrás, não é, Bruno? É para todo mundo, não é? Então, o Bruno está ali. Todos os juízes e servidores da Justiça Federal do Rio Grande do Norte têm a versão paga do Copilot. Como nós temos o contrato do Teams, nós temos a versão paga do Copilot. Então, como eu tinha essa palestra do diretor do foro, no sentido de que eu tinha essa fala do diretor do foro, essa promessa, no sentido de que a gente receberia a versão paga do ChatGPT, eu nunca tinha assinado. Mas, enfim, como eu ainda não estava com a versão paga do Copilot,
resolvi simplesmente assinar a versão paga e comprei, né, resolvi assinar a versão paga para tentar ver o que é que eu resolveria nesse ínterim, né, para ver se eu tinha uma palestra de melhor qualidade. Durante a proximidade, minha gente, do voo e a necessidade de deixar a sala VIP, eu baixei o aplicativo do ChatGPT no iPhone e continuei trabalhando a palestra enquanto eu andava pelo aeroporto. Aquele aeroporto de São Paulo, se você não sair da sala VIP com uma certa antecedência, você termina perdendo o voo. Então, eu fui preparando a palestra no aplicativo, após ter assinado a versão 4.0, eu fui trabalhando nela, né? Fui trabalhando nela até esperar o embarque. Nessa nova versão, eu pedi novamente, né, uma palestra sobre o uso de inteligências artificiais generativas por juízes federais brasileiros, e o resultado já foi um pouco mais sofisticado na versão paga. Eu não preciso dizer que a base de dados é muito melhor, vocês sabem disso muito mais do que eu, mas a gente percebe que a palestra realmente já é melhor, né? Mas eu pedi que fossem melhor detalhados os benefícios no cotidiano dos juízes federais, porque eu percebi que a versão paga incorreu no mesmo erro da versão não paga. A palestra era genérica, servia para advogados, servia para promotores, servia para servidores do Poder Judiciário, não levava em consideração aspectos muito particulares do dia a dia dos juízes federais. Para ser mais objetivo, minha gente, a palestra não era personalizada. A palestra não era minha. A palestra era da base de dados. E eu não fazia sentido, eu preferi a palestra da base de dados. O resultado mais detalhado foi esse. Eu gostei, enfim, do resultado, mas eu pedi, enfim, não era muito meu estilo, eu pedi que fosse empregada a técnica de storytelling na palestra e me foi apresentado um resultado interessante. Foi criada uma juíza fictícia chamada doutora Ana Silva, e aí foi contada a história da doutora Ana Silva, né? A jornada de transformação da Justiça Federal com a doutora Ana Silva e a inteligência artificial. Aquela mesma palestra recebeu uma roupagem de storytelling, né? Depois, eu pedi que o storytelling considerasse, já que era o palestrante, o juiz federal Marco Bruno Miranda, que teria passado a Semana Santa em Sucre, na Bolívia, né? Onde faria uma palestra em Sucre e depois visitaria o Salar de Uyuni. E o resultado foi arretado. Transformação digital na jornada de Marco Bruno, inteligência artificial no coração da justiça. O curioso é que ele pressupôs que eu não era workaholic, eu sou workaholic, né? E ele simplesmente disse, depois que fosse para o Salar do Uyuni fazer a visita àquele local maravilhoso, ao chegar no hotel, o Marco Bruno seria auxiliado por inteligência artificial para colocar o seu serviço em dia, etc. Eu disse, não, garoto. Veja, eu sou workaholic, eu sou muito comprometido com produtividade, presteza e qualidade nas decisões, e por isso eu quero uma palestra que me explique como é que eu posso trabalhar durante a visita ao salar, né? E aí ele me explicou, você pode usar isso, você pode usar aquilo, enquanto você estiver visitando, etc. Eu disse, mas alto lá, não tem sinal de internet no salar. Aí ele disse, bem, aí foi super frustrante, ele disse, olha, sem acesso à internet vai ficar um pouco difícil, juiz Marco Bruno. E aí, eu resolvi, enfim, a partir desses insights, resolvi iniciar uma via crucis na tentativa de obter uma foto do juiz federal Marco Bruno tentando trabalhar no Salar do Uyuni. Os resultados, minha gente, foram esses. Parece comigo? Zero. Né? Aí eu disse, olha, não está parecido comigo ainda, eu fui pedindo. Né? Aí ele disse, me colocou de toga. Eu disse, meu amigo, claro que eu não vou de toga para o Salar do Uyuni. É um deserto, né? É um deserto. Eu sei que ele foi. Eu disse, olha, ele está muito europeu, né? Eu sou da região nordeste do Brasil. Aí ele começou, percebe que o juiz estava mais loiro, né? Aí o cabelo já foi ficando preto, e eu fui dizendo, eu estava de boné, me coloque um boné, porque o sol lá é terrível, aí a pele está mais bronzeada, né? Aí eu disse, olha, ele está muito velho, esse juiz tem quantos anos? Aí ele disse 50. Eu disse, não, eu sou mais novo, né? Eu sei que veio... Aí veio... Né? Veio assim, não, mas é um menino. Esse é o meu estagiário. Está errado. Aí ele trouxe, voltou um pouco, aí eu disse, olha, mas chegou nesse, eu disse, eu sou um pouco mais gordo. Aí ele trouxe para esta aqui, isso eu fui pedindo, eu trouxe para essa. Eu disse, eu jamais usaria essa camisa colada. Não, está errado. Eu sei que finalmente eu desisti aqui, né? E esse sou eu durante o salar. Não ficou tão diferente, né?
Acharam, minha gente? Ficou... Enfim. E aí... Eita, peraí que eu estou voltando, apanhando naturalmente daqui. O fato é que com as portas fechadas da aeronave, eu fiquei brincando com isso no aplicativo, tudo isso foi no celular, todas essas imagens, né? E toda a consulta acerca da palestra foi enquanto eu andava pelo aeroporto e depois no momento em que eu aguardava o embarque e mesmo dentro da aeronave, fui dos primeiros a entrar, durante a aeronave eu fiquei fazendo esses testes. Então, com as portas fechadas, né, e sem acesso à internet, porque infelizmente nesse voo não tinha acesso à internet, eu anotei todos os insights dessa minha experiência e aí sim eu estruturei a palestra. Naturalmente que esta palestra não é a palestra que foi produzida no ChatGPT, né? E aí, o que me chamou a atenção é que o ChatGPT tinha um sem número de informações muito relevantes, mas essas informações seriam matéria-prima para qualquer palestra. O que eu achei interessante dessa experiência é que o ChatGPT me oferece mais aquilo que ele não sabe do que aquilo que ele sabe. Ou seja, a minha experiência humana no uso do ChatGPT me foi muito mais relevante do que as próprias informações que eu colhi dali, né? Então, o que me pareceu é que o grande diferencial das inteligências artificiais generativas está naquilo que elas não sabem. Naquilo que elas não sabem. Por quê? Porque é justamente onde nós vamos agregar valor à informação que está ali obtida, né? E aí, nesse sentido, vocês já devem perceber que eu estou defendendo a importância, sim, do uso do ChatGPT, mas com a participação humana, porque o relevante será aquilo que eu vou colher. Aquilo que me é automatizado está lá. Eu vou colher aquela informação, mas aquilo que eu vou poder agregar de valor é que vai dar o tom de diferencial. Foi o que eu fiz com os prefácios. Quando eu disse, eu tenho um dos alunos, é um advogado da União, daqui de Natal, que foi meu orientando de mestrado. Eu confessei a ele depois, eu fiz o seu prefácio com o uso do ChatGPT. Ele achou inacreditável, porque era feito por mim. Mas, em compensação, era uma dissertação de mestrado de 250 páginas que o ChatGPT me resumiu em 5 parágrafos. E ali eu tinha um ponto de partida fantástico, e como eu conhecia o trabalho, não haveria aí risco de equívoco na informação, eu teria condições de corrigir, né? Foi um ponto de partida fantástico para eu começar a elaborar o meu prefácio, né? O meu prefácio. Então, é útil para a atividade judicial? Vai substituir o juiz? Em parte, mas não vai substituir em definitivo. E eu vou mostrar a vocês a minha preocupação caso essa substituição aconteça. Então, as inteligências artificiais generativas oferecem o ordinário genérico. E, de fato, sobretudo a versão não paga me ofereceu o ordinário genérico. Me impressionou a quantidade, me impressionou a qualidade e a rapidez do conteúdo. Mas o resultado nunca parece ser uma obra de arte. Vejam, eu fui pescando, mas o resultado nunca parece ser uma obra de arte. E olha que eu estava pedindo, né? Coloque isso. Claro que essas ferramentas vão melhorar e vão se aproximar de uma obra de arte. Mas a obra de arte vai estar moldada justamente pelos comandos que nós vamos colocar lá na ferramenta. Ou seja, né, é justamente o nosso talento que vai ser incorporado na aceleração daquilo que vai poder ser a obra de arte. Agora, eu acho um absurdo, deixo o recado aqui, até pelo meu próprio uso, né? Acho um absurdo que hoje um juiz federal, e aí isso vai se aplicar ao juiz do trabalho, aos juízes estaduais, aos servidores da justiça, é absurdo que a gente ainda não tenha isso como ferramenta do nosso dia a dia. Porque se existe uma coisa que nós temos na nossa vida, é acúmulo de informações para serem tratadas. E essa é uma ferramenta fantástica para isso, né? Porque, inclusive, a gente sabe que no que se refere à atividade do juiz, o ordinário é a maior parte do nosso cotidiano. A demanda repetitiva, eventualmente a demanda predatória que você vai poder identificar também com o uso, não vai ser uma inteligência artificial generativa, mas com o uso de um algoritmo com aprendizado de máquina, enfim. O fato é que a inteligência artificial, eu penso que é imprescindível considerando a quantidade de informações com as quais nós lidamos no dia a dia. Pessoal, ontem saiu o resultado do Justiça em Números em relação a 2023, não sei se vocês viram. Atingimos 83 milhões de processos, um tempo desse atrás nós estávamos com 72. Nossa produtividade aumentou em 6%, mas a demanda aumentou em 12%. Pessoal, não é normal que uma instituição aumente em 6% a produtividade de um ano para o outro. Aumentou em 6%, mas a demanda aumentou em 12%. Não é normal. Se a gente não recorrer a esse tipo de experiência, a esse tipo de ferramenta, nós vamos naufragar. E nós sabemos que a instituição está ficando cansada porque, ao que parece, quanto mais
a gente incrementa de produtividade, mais a demanda tem aumentando, a gente está gerando um mercado maluco, né? E a gente não está resolvendo com inteligência, né? Não está resolvendo com inteligência esse fenômeno. Mas, enfim, juízes federais precisam, no tempo e no espaço, de ferramentas com usabilidade e flexibilidade. É um outro insight aqui. Vejam, para mim foi fundamental eu ter aquela ferramenta no aplicativo, porque eu consegui do smartphone preparar parte da palestra inteira, né? Então, na hora que eu levo em consideração, né, a demanda realmente, eu tenho que considerar, sabe, as necessidades efetivas de uso. E conhecer mais de perto o lado humano da atividade do juiz federal é essencial para lhe oferecer as mais adequadas ferramentas de inteligência artificial, e o mesmo se aplicando à atividade dos servidores dos diversos segmentos. Então, é fundamental que você tenha a área de TI, por exemplo, circulando sempre pelas nossas instituições para compreender efetivamente, não é compreender, você precisa de tal tarefa, é compreender como é que aquela tarefa é realizada. Minha gente, me foi extremamente rico. Há alguns anos, quando eu ingressei, essa vara é uma vara fiscal, então é uma vara que tem muita diligência externa, e eu passei um dia de oficial de justiça. Eu disse, olha, eu quero entender, não, porque é difícil o meu trabalho, deixa eu fazer o seu trabalho com você. Eu passei o dia de estagiário do oficial de justiça. Circulei cumprindo mandados pela cidade inteira. A partir desse dia, eu estabeleci, e olha que eu não estou falando de tecnologia, mas eu estabeleci um diálogo rico, né, um diálogo válido, um diálogo legítimo com os oficiais de justiça no momento em que a gente se lançava a qualquer medida de gestão. Na área de tecnologia, isso é fundamental. Então, a área de tecnologia é uma área que sempre vai ter a necessidade de busca de um conhecimento, não vou chamar de acidental para ela, mas um conhecimento paralelo que vai se somar justamente à ferramenta que vai ser desenvolvida. E o juiz federal precisa contribuir decisivamente no desenvolvimento e no treinamento das ferramentas, assim como velar pela confiabilidade da base de dados. O juiz federal assume cada vez mais a função de oficial de compliance judicial. Eu não vou ter tempo de me alongar quanto a isso, mas há algum tempo o Piccolo é testemunha que eu faço a afirmação de que isso vai acontecer, minha gente. Isso vai acontecer e não é porque é uma tendência brasileira, não. Isso vai acontecer no mundo. Essas tecnologias vão se incorporar, e vocês sabem disso mais do que eu, a nossa vida. Nosso diretor do foro, por exemplo, agora, a grande diversão dele no dia a dia, que eu acho que toda semana tem uma novidade, a diversão dele é ficar fazendo prompt lá no chat GPT, toda semana ele inventa um negócio. É como se ele... Assim, se a gente for projetar para o passado, você usar uma ferramenta dessa é como você fazer uma pesquisa no Google que você fazia num livro. Você tem critérios de validação dessa pesquisa. Alguém vai dizer que vive hoje sem o Google para fazer uma busca de informação? Todo mundo vive. Então isso vai acontecer também na nossa área. E isso não significa dizer que a gente vai ficar, digamos assim, mais burro, como se a gente não fosse mais capaz de agregar conhecimento. O que vai acontecer é que a gente vai filtrar conhecimento e a gente vai justamente filtrar esse conhecimento em relação àquilo que o chat GPT não sabe, né? Ou que a ferramenta não sabe. Então, para o juiz, como muita da atividade judicial hoje, que era atividade de memorização, vai poder ser feita com o uso do chat GPT, o juiz vai precisar se especializar em outras coisas, né? E, sobretudo, ele vai precisar se especializar no sentido de uso ético do próprio chat GPT. Ele vai precisar ser o garante da qualidade da informação que você obtém lá na ferramenta. E, por isso, ele vai precisar ser um oficial de compliance judicial. É preciso, porém, pensar, como eu digo, em modelos de compliance da própria atividade do juiz a fim de evitar vieses. E o diferencial do juiz não será mais, como eu vinha dizendo, a memorização. Ele vai deixar de ser um repositório ambulante de informações, que é o que é hoje, é o que você pede de um juiz no concurso público, ele precisa saber de tudo. Ele não vai mais ser um repositório ambulante de informações, e o seu destaque vai girar em torno do saber fazer e do saber ser. Ele ser criativo, ele saber cooperar, né? Nós temos aqui excelentes exemplos de cooperação, por exemplo, entre a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, que não tem paralelo no resto do país. E isso vai ser importante na atividade do juiz. A gente teve uma palestrante aqui, a doutora Simone Jalil, não foi ontem? Pronto, as experiências que nós temos com ela são absolutamente fantásticas. E, repito, sem paralelo no país. Né? Você sabe, né? Eu chego no TRT como se fosse de casa, né? Eu dou expediente no TRT às vezes. Dou expediente no TRT em função da proximidade que nós estabelecemos. Tardes inteiras lá em audiência, colaborando com isso, colaborando com aquilo. Então, esse tipo de expertise é que vai ser exigido do juiz a partir de agora. E eu penso que essas inteligências artificiais generativas, elas devem ser incluídas como um aspecto da própria formação judicial. E digo mais,
nos concursos públicos. Eu penso que deveria ser possível a juiz usar uma ferramenta dessa durante uma prova de concurso. Por quê? Porque é o que ele vai usar na realidade. Né? É o que ele vai usar na realidade. Mas, infelizmente, a prova de concurso ainda está exigindo a memorização. E isso não é o que faz um bom juiz. Né? Por quê? Porque, na verdade, o que vai acontecer na prática é que o juiz vai usar essa ferramenta, mas ele vai usar essa ferramenta depois de decidir. O juiz decide e depois busca a inteligência artificial explicitando o contexto. Então, ainda que ele busque informações de cunho jurídico na ferramenta, os fundamentos da decisão devem ser precisamente indicados pelo juiz, porque mais importante do que a própria ferramenta é interpretar como ela pode e deve ser usada. E, nesse sentido, né, uma inteligência artificial generativa ela não inova, mas ela contribui para acelerar o processo de inovação. Eu trouxe aqui muito rapidamente algumas possibilidades de uso. Isso aqui, na verdade, eu dei uma caprichada na palestra que extraí do ChatGPT. Né? Dei uma caprichada no, enfim, quais são as possibilidades de uso de ferramentas como essa na nossa atividade. Mas isso vocês já sabem. Vocês estavam precisando só validar, de repente, com alguém que diz, é isso mesmo. Mas vocês já sabem. Então, análise e classificação de documentos, por óbvio. Né? Elaboração de relatórios, por óbvio. Redação de minutas, por óbvio, desde que os comandos estejam adequados. Conversão de vídeos de audiência em textos. O nosso próprio diretor do foro lá com a TI já desenvolveu no Teams agora, né, essa conversão de audiências em textos, quer dizer, é um negócio mais simples do mundo hoje em dia, mas super útil. Né? Imagina você assistir horas e horas de audiência daquilo que você pode obter, né, de forma estruturada. Elaboração de artefatos em Visual Law. Estímulo à autocomposição, conversão de documentos para linguagem simples. Né? Isso é realmente possível em ferramentas como essa. Segue lá as diretrizes do CNJ. Uso de regionalismos. É interessante para, se você precisar, coloque isso aqui na linguagem do Rio Grande do Norte. Né? Uma ferramenta dessa pode ajudar. Traduções em língua estrangeira. Eu, muito aperreado recentemente, eu propus um trabalho para um evento que vai ter na Coreia do Sul, que é um evento que envolve, enfim, escolas de magistratura. E eu tive muito pouco tempo, eu até falo inglês, mas eu tive, assim, minutos para propor, porque o pessoal lá do tribunal disse, manda que vai dar certo. Eu sei que eu redigi rapidamente em português, o que seria o resumo do meu trabalho, mas eu precisava mandar em inglês e eu não tinha a noite inteira para fazer isso. Então, pedi lá o ChatGPT, ele veio, já com a versão paga, veio lá a tradução, eu ajustei, a tradução foi muito mais rápido. Então, isso é realmente muito útil no dia a dia, para prevenção de litígios, para gestão de precedentes, para formação de magistrados, até para alerta de vieses, até como se fosse uma contra-ferramenta, é possível você usar uma inteligência artificial generativa, como também para a melhoria da experiência do jurisdicionado. Bem, vocês devem se lembrar que no início eu disse que quando pedi ao ChatGPT a palestra, o resultado foi esse, sendo que depois eu pedi uma nuvem de palavras com a minha palestra, com a estruturação dessa experiência que eu narrei para vocês. Vejam como muda. É a mesma palestra. É uma palestra sobre inteligências artificiais generativas e seu uso por juízes federais. Veja que aqui a gente começa com dados, a gente tem expressões genéricas. Aqui a gente vê o dado humano, a instituição, os juízes, as pessoas, etc. Muda por completo quando você pede uma nuvem de palavras que reflita o uso da inteligência artificial generativa por seres humanos. E realmente isso a ferramenta não nos oferece. Essa é minha filha Bebel, eu precisei olhar porque a Bebel é gêmea, quem era das duas? Essa é minha filha Bebel. A Bebel tem uma irmã gêmea chamada Cacá e elas fizeram a primeira comunhão no ano passado. E aconteceu uma enorme polêmica lá em casa, porque vocês sabem que antes da primeira comunhão precisa todo mundo se confessar. As duas foram se confessar no mesmo dia e a penitência da Bebel era maior, era mais gravosa do que a da Cacá. Então, Bebel precisou rezar um Pai Nosso e 3 Ave-Marias, e Cacá precisou rezar um Pai Nosso e 2 Ave-Marias. Então, Bebel chegou em casa revoltada e me disse essa frase. Cacá confessou o mesmo pecado que eu e rezou um Ave-Maria menos. Essa confissão precisa de um juiz e não de um padre. De um juiz e não de um padre. Ela ficou revoltada com o padre. E é bem curioso, porque lá em casa ninguém dizia que queria ser da área jurídica, e a Bebel agora começou a dizer que quer ser juíza. Então, pode ser que ela tenha sido influenciada por essa injustiça que ela percebeu. O que a Bebel não sabe é que, às vezes, vejam, a Bebel talvez fez aí um raciocínio do ChatGPT.
duas pessoas em situação idêntica, são gêmeas, cometeram os mesmos pecados. Mas o sentimento do padre é que fez com que a Bebel rezasse mais um. Eu não sei o que a Bebel confessou, nem como confessou, nem qual era o tom de voz, etc. Eu sei que o tom de voz pode ser percebido por uma inteligência artificial generativa, mas às vezes é o coração que vai dizer, Bebel, você vai rezar uma Ave Maria a mais. E isso o ChatGPT não vai me oferecer. O nosso trabalho, a partir de hoje, é ser esse coração que vai lidar com a informação que vai ser colhida do ChatGPT e vai, eventualmente, determinar que seja rezado uma Ave Maria a mais. E a história nos mostra, a nossa experiência diária nos mostra as inúmeras situações em que a gente percebe que a gente precisa fugir ali do ordinário. Eu peguei um caso concreto já há uns 15 anos, envolvendo, enfim, nós temos uma cidade aqui na região metropolitana chamada Ceramirim. E, basicamente, era uma senhora que residia em Ceramirim, que teria convivido com um determinado senhor que havia morrido. A ação era proposta contra essa senhora pela esposa viúva do falecido companheiro daquela. Basicamente, ele tinha duas mulheres, e as duas receberam pensão. E a esposa estava pedindo que a pensão fosse retirada da companheira. O Supremo tinha julgado, fazia pouco tempo, um processo, e hoje, inclusive, o repetitivo, enfim, a tese de repercussão geral do Supremo é justamente nesse sentido, se confirma, entendendo que se há casamento, a união estável paralela não enseja o pagamento da pensão. Né? Então, assim, é um precedente vinculante, é o que se aplica ao Brasil hoje em todos os casos. Mas naquela situação havia particularidades que realmente uma ferramenta como essa, pelo menos hoje, não tem como distinguir. O que acontecia? Quando você começa a audiência, não tem discussão fática. Eu disse, olha, mas ele vivia realmente com ela? Vivia. Com quem ela vivia? Com quem ele vivia mais tempo? Eu disse, mais com ela. No caso, com a companheira. Aí eu disse, mas ele vivia também com ela? Eu disse, não, ele realmente voltava para casa, ele vivia ainda com ela, com a esposa, quer dizer, vivia com as duas. Eu disse, mas vocês, enfim, isso era, para vocês era natural, etc. Eu disse, não, eu amava, etc, etc. Assim dizia a companheira. Eu disse, para a senhora, por que a senhora permitia que ele fosse a Ceramirim, diga-se de passagem, a esposa morava em Natal, a companheira morava em Ceramirim. Eu disse, mas por que a senhora permitia que ele fosse para Ceramirim? Eu disse, eu estava de saco cheio, na verdade, eu odeio esse homem. Eu odeio esse homem até hoje. Mas eu fiquei com ele até o final, que eu não ia permitir que ninguém ficasse com essa pensão. Eu disse, e a senhora sabia? Ela disse, eu sabia. Eu disse, por que a senhora suportava? Eu disse, porque eu amava esse homem. Ou seja, a esposa, e todo mundo concordava com tudo, a esposa dizia que odiava o homem. A companheira dizia que amava o homem. Ele morreu de quê? De câncer. Quem foi que cuidou dele? Ela, a companheira. Mas quem foi que pagou pelas despesas médicas? Ela, a companheira. Eu disse, mas a senhora não acha justo que ela fique com essa pensão? Eu disse, não, essa é a minha vingança em relação a esse homem. Vocês vejam, pessoal, eu não consegui aplicar o precedente do Supremo. Nesse caso, como é que o ódio gera um benefício? O ódio gera um benefício. É diferente de qualquer situação que você encontre no ChatGPT. Aquilo é uma situação muito particular, muito humana, muito específica, muito personalizada, que realmente a inteligência artificial não vai resolver simplesmente porque isso não vai estar na base de dados. Não vai estar na base de dados, porque uma característica do ser humano é ser algo único. E aquela era uma situação única. Eu nunca me deparei com uma situação exatamente igual àquela. Eu me deparei com uma situação parecida, mas exatamente igual àquela realmente nunca existiu. Então aquilo ali merece um julgamento fora de qualquer órbita, e aí é onde nós vamos entrar nesse tipo de processo, que, diga-se de passagem, é muito mais prazeroso do que a gente fazer trabalho repetitivo. Né? Na específica semana, minha gente, na específica semana da palestra lá no Enastic da Justiça Federal, aconteceu no mundo, enfim, o Dia da Visibilidade Trans. Dia da Visibilidade Trans. Eu estava ainda na Bolívia assistindo televisão, estava pegando a Globo, era o Bom Dia Brasil, o Bom Dia Brasil veiculou uma reportagem de Nova York envolvendo essa senhora. Essa senhora é uma mulher trans. E aí o que é que se contava? Essa senhora, ela virou trans aos 67 anos, ela hoje tem 70 e poucos. Durante muito tempo, ela não se aceitava, enfim, não se aceitava no seu corpo, etc, etc.
E ela terminou resolvendo, né, fazer a transição de gênero e hoje é uma mulher trans. E essa senhora, ela, na verdade, quando o homem era a voz do metrô de Nova York. A voz do metrô de Nova York. Bom dia, você está na estação do Central Park. Bom dia, você está na estação do Sorro, etc, etc. E no dia da visibilidade trans, acho que alguém soube, né? Enfim, certamente alguém soube que ela tinha se tornado mulher trans. Especificamente naquele dia, a voz dela entrou no metrô de Nova York como mulher para celebrar o Dia da Visibilidade Trans com a mensagem em torno do Dia da Visibilidade Trans. Minha gente, eu achei isso tão genial, tão genial. Ela dizia, bom dia, eu sou fulana, essa é a voz que você escuta todos os dias no metrô. Eu hoje sou uma mulher trans. Há tantos anos você escuta todos os dias a minha voz e você hoje está escutando a mesma voz. Eu sou a mesma pessoa, numa circunstância diferente. Estamos fazendo isso para comemorar o Dia da Visibilidade Trans, etc. Minha gente, isso foi muito genial. Achei muito, muito arretado. Aí eu lhe pergunto, qual seria a inteligência artificial generativa que teria essa ideia? Essa ideia é genuína, ela é exclusiva, ela é personalizada. É uma ideia que tem tudo a ver com o direito e com a nossa atividade. Porque a gente vai ver que os dados não esgotam a dignidade, mas ajudam na sua busca. Ou seja, você não vai encontrar especificamente dignidade dos dados. E a gente sabe, se existe algo que faz do ser humano aquilo que ele é a dignidade. Kant dizia, Kant, filósofo, né, vocês certamente sabem, que dizia que as coisas têm preço, e aquilo que não tem preço tem dignidade. E por isso que os seres humanos têm dignidade. Cada um de nós é um exclusivo no mundo, e essa informação não vai estar na base de dados. Para afirmar essa dignidade, a base de dados vai nos ajudar, mas ela nunca será bastante. Nós vamos precisar de nós mesmos para que assim nos reconheçamos e que assim nós possamos prestar justamente essa jurisdição personalizada, ainda que desagrade, dizendo, Bebel, você vai ter que rezar uma Ave Maria a mais para ser perdoada. Muito obrigado, minha gente. Nós ainda temos um tempo para intervenções, Bárbara? Peço desculpas, não tinha cumprimentado aqui o presidente do TRT, o desembargador Erides, me perdoe, não tinha visto. Estava tão empolgado aqui com a história que não tinha visto sua presença aqui. Rapaz, lhe agradeço demais. Forte abraço. Já tinha feito, claro, uma saudação aqui aos colegas do TRT. Pois não, doutor Marco. É sempre bom ouvi-lo e sempre uma oportunidade única estar aqui diante de uma exposição tão maravilhosa. Eu não assisti toda porque eu cheguei de avião agora de Recife, mas o tempo que assisti foi super valioso. Ninguém vai fazer pergunta, então eu vou fazer pergunta. Diante desse quadro de inteligência artificial, Vossa Excelência acha que teremos máquinas juízes? Veja, eu acho que justamente a palestra ela vinha ao encontro dessa sua pergunta. Nós vamos ter máquinas auxiliando na atividade judicial mais do que a gente imagina, mas elas vão ser adequadas, por exemplo, quando essas máquinas tiverem justamente a capacidade de assegurar a autonomia das pessoas. Por exemplo, ferramentas de inteligência artificial na área de conciliação e mediação. É perfeito, no momento em que elas tenham condições de resguardar essa autonomia de modo a promover a autocomposição. Em determinados momentos em que a gente tenha... por exemplo, na Justiça do Trabalho, Aritz, eu acho difícil. Cada caso na Justiça do Trabalho é muito particular. Né? Cada caso na Justiça do Trabalho vai ter ali vai ter uma peculiaridade, não é à toa que vocês fazem audiência em todo caso. Quer dizer, um processo que tem audiência é um processo em que não se recomenda
um juiz-máquina, ainda que a máquina auxilie mais do que a gente imagina o juiz nesse trabalho. Mas na Justiça Federal, por exemplo, quando a gente vai ter aquela quantidade enorme de demandas rigorosamente repetitivas, ali me parece que a gente vai poder se arriscar, sim, a ter um juiz-máquina para você pegar um conjunto de servidores públicos, por exemplo, que esteja... um conjunto de servidores públicos que esteja na mesmíssima situação em relação ao mesmíssimo reajuste, né, que eventualmente estão ali sendo exequentes em cumprimentos de sentença decorrente de uma ação coletiva, quer dizer, você tem um título único, as pessoas na mesmíssima situação, etc. Realmente, por que a gente não vai deixar a máquina fazer o nosso trabalho? O importante aqui, e aí a menção que eu fiz ao oficial de compliance judicial, é o botão do pânico. É a gente ter a capacidade de compreender onde é que existe ali o diferencial. Ou seja, a gente até vai ter ali um juiz-máquina, mas a gente vai precisar ter o juiz conferindo se o algoritmo ali atuou de forma correta. Uma conferência será rigorosamente necessária. Agora, você dizer que o juiz-máquina vai receber lá uma audiência trabalhista com um empregado que está pedindo ali hora extra, etc., e um dano moral pela dispensa, etc. Enfim, vamos imaginar. Ele está pedindo as verbas e está pedindo especificamente o dano moral. Mas você já imaginou a quantidade de informações que você colhe num depoimento desse, de assédio moral, eventualmente de assédio sexual, numa sutileza, por exemplo, quanto à redução à condição análoga de escravo? Quer dizer, essa informação, ela não vem para usar, ela não está ali no processo sequer para a ferramenta mais robusta e sofisticada poder colher, porque aquilo ali não vai estar na base de dados. E quem vai ter a capacidade de colher efetivamente essa informação, ainda que ela se agregue à base de dados depois? É justamente o juiz. Aí você vai me dizer, não, mas se porventura, pela voz trêmula, vamos imaginar, né, quantas e quantas histórias você não teria para contar, né, de coisas que descobriu realmente em sala de audiência pela sua habilidade ali de colher um depoimento. E realmente, a informação que você vai colher ali do depoimento vai entrar na base de dados. E certamente ela vai poder surgir como um alerta para Simone, por exemplo, para dizer, Eritsu, em tal época, perceber uma voz com essas características e ali havia um indício de um assédio moral. É verdade. Mas o problema é que, como cada um de nós é único, vai sempre aparecer uma nova situação que não está na base de dados. Não é assim na vida, né? Não é assim no dia a dia, a gente se depara com circunstâncias que são absolutamente inacreditáveis. Então, o meu medo em relação ao juiz-máquina é a gente perder aquela situação que é one of a kind. E é nessa situação que eu penso que nós seremos mais relevantes. Agora, qual é a grandíssima vantagem disso? É porque é a jurisdição mais prazerosa. Não é? A jurisdição que realmente nos cansa é essa jurisdição exaustiva da repetição, que pode, de fato, ser substituída em larga medida lá com o ChatGPT. Então, você imagina, você pega lá essas verbas, tem ali o salário, me sai o valor automaticamente. Essa é a parte chata do nosso trabalho. Tanto de FGTS, tanto disso, tanto de aquilo para você fazer uma sentença líquida. Dá um trabalho danado. Eu sei que vocês todos sabem fazer cálculo, não é isso? Todos aprendem para que a sentença já saia ali redondinha, etc, etc. Mas esse cálculo realmente... Hoje eu sei que sai do PJE, né, automaticamente, mas quando não saía do PJE, lá vai para o lápis. 1 mais 1, 2, etc. Bota tanto de hora extra, tanto disso, tanto daquilo. Vai me dizer que não é útil? É extremamente útil, né? Então, muitas das nossas atividades, e é isso que a gente precisa compreender, vão estar na base de dados. Algumas não estarão. Então, nossa habilidade como oficiais de compliance judicial é perceber aquilo que não está na base de dados e acrescentar aquela pitada de humanidade no processo, quando justamente esse processo one of a kind nos aparecer. E, pelo menos de minha parte, vai ser muito mais interessante, né, a prestar a jurisdição. Não sei se respondi, mas enfim, obrigado. Pois não. Boa tarde. Professor, eu queria, se possível, que o senhor comentasse sobre aquela sua pesquisa, acho que é a maior do Brasil, de inteligência artificial, que comparou máquinas e decisões judiciais, né, humanas, com mais de 3 milhões de processos.
Pois é, mas aí, só para explicar, de fato, eu sou autor dessa pesquisa, mas é preciso explicar como é que uma pesquisa que é a maior do Brasil e de fato na verdade, tem como um dos autores um ignorante como eu, que não sabe programar, que não sabe de nada, né? Mas, enfim, isso mostra justamente a importância desse casamento entre a área jurídica e a área de tecnologia da informação, né? Eu sou professor de Direito na UFRN, e nós temos um professor que era de Direito, mas que hoje é professor do Instituto Metrópole Digital. Hoje ele é professor de aprendizado de máquina. Esse professor foi meu aluno na graduação em Direito da UFRN. Ele ingressou, repito, na UFRN como, chama-se Elias Jacó, ele ingressou como professor de Direito e depois terminou mudando para a área de tecnologia, porque ele desde pequeno programava, enfim, sempre foi uma pessoa muito fascinado com a área de tecnologia. E aí, quando ele ainda estava no campus do interior como professor de Direito, nós começamos a desenvolver uma pesquisa juntos, inicialmente abordando o Centro de Inteligência da Justiça Federal. E aí, nós resolvemos trabalhar os dados do sistema CRETA da Justiça Federal, da 5ª região, na verdade, né? Como vocês são da Justiça do Trabalho, nós estamos aqui na 5ª região da Justiça Federal. A região compreende 6 estados: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Então, ele conseguiu raspar a base de dados do sistema CRETA, que tinha algo em torno de 5 milhões de processos, pela consulta pública, e ele, a partir da consulta pública, ele conseguiu pegar os principais metadados do processo: sentença, ajuizamento, sentença, etc., etc. E, especificamente no caso das sentenças, ele conseguiu raspar o conteúdo de cada sentença dessa. E aí, eu percebi que eu era mais útil do que eu imaginava no desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência artificial, porque, inclusive, minha gente, nós publicamos esse artigo numa revista de elevadíssimo impacto científico, na PLOS ONE, e eu não imaginava que eu ia publicar um texto numa revista de elevadíssimo impacto científico na área de tecnologia e me achar útil. Eu, no início, até achei que era uma espécie de generosidade dele que eu participasse daquela pesquisa, porque, enfim, eu realmente não programo, não sei fazer nada, né? E aí eu vi como realmente eu era importante na orientação sobre a interpretação dos dados, né? E aí o que é que a gente fez? Ele conseguiu processar esses dados e desenvolver um algoritmo, uma acurácia, salvo engano, de 82%, 83%, que, a partir de uma sentença, em toda a 5ª região, a ferramenta aponta se o recurso será ou não provido da sentença, considerando o histórico jurisprudencial e um aprendizado no qual ele trabalhou durante 2 anos, eu diria, acho que 2 anos, exato, assim, uma parte significativa da pandemia. E aí a gente resolveu colocar a teste, né, essa ferramenta. Então, aí eu escolhi a dedo, a gente criou um grupinho com 15 pessoas entre os melhores juízes e assessores de juízes daqui do Rio Grande do Norte e de alguns outros estados da 5ª região. E aí, no experimento, a gente pegava uma quantidade X de sentenças para que, num formuláriozinho, para o juiz dizer se aquela sentença foi mantida ou foi reformada. Se foi mantida ou foi reformada. E aí, de fato, a acurácia da ferramenta era infinitamente superior à acurácia de 15 talentosos juízes e servidores, mas era assim, humilhante. Então, os juízes não chegaram a 50% de acerto e a ferramenta tinha mais de 80% de acerto, né, basicamente dizendo se a sentença seria confirmada ou se seria reformada. Aí eu não preciso dizer que essa é uma ferramenta, enfim, ficou como um experimento científico, né? Mas esse tipo de ferramenta é extremamente útil para você usar no dia a dia como prevenção de litígios, como gerenciamento de precedentes, etc, etc, etc. Né? Então foi basicamente essa pesquisa que a gente publicou, acho que em 2022, né? Acho que foi em 2022. Obrigado pela lembrança, já estava com saudade dela. Mas, enfim, acho que é isso, né, minha gente? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos a Ana Paula.